Gálatas, então. Gálatas, hoje no capítulo 4. Gálatas capítulo 4, nós hoje ficaremos do verso de número 8 ao verso de número 11. Você que já faz parte da nossa igreja, se lembrará que nesses cultos da noite nós estamos expondo o livro, a carta de Gálatas. E eu iria, pelo menos dentro daquilo que eu tinha planejado, expor do verso 11 ao verso de número 20, mas aí quando eu estava estudando essa semana, eu preferi diminuir os versos e ir devagar, mas a gente degustar um pouco mais profundamente desse texto. Então, entre expor um número maior de versos, eu optei em diminuir os versos e a gente gastar um tempinho aí nesses 3 versos aí, que são ricos, que é muito rico para nós e tem muito a nos ensinar. Então está lá, Gálatas capítulo 4, do verso 8 ao verso 11. Se você precisar do berçário para o seu filho, o nosso berçário está aberto, você pode conversar aí, se precisar, com o nosso diácono de plantão, ele vai poder te auxiliar aí naquilo que for necessário. Gálatas capítulo 4, do verso 8 ao verso 11, a palavra do Senhor assim nos diz: Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor graça para a gente entender esse texto. Senhor, nós nos alegramos de poder nos ajuntar como povo de Deus mais uma vez. E rogamos, ó Deus, para que agora o Senhor aquiete o nosso coração, a fim de que possamos degustar desse alimento que é a palavra do Senhor. E que essa porção que o Senhor nos serve nessa noite possa saciar a nossa fome. Nós oramos e pedimos isso em Jesus Cristo. Amém, gente. Eu acho que não é incomum, em determinado momento da vida, da nossa existência, sermos levados a fazer um autoquestionamento a respeito de alguns aspectos da nossa vida. Eu acho que não é incomum nós sermos tomados por uma insegurança, por uma desmotivação, pela incerteza, que muitas vezes são sentimentos que nós temos fruto de uma percepção do momento em que nós vivemos. Então eu estou apostando que não é incomum, em algum momento da sua vida, uma fase da sua vida, você parar um pouco com as atividades e você pensar um pouco a respeito da sua vida e você ser tomado de sentimentos como frustração, insegurança. Não é incomum isso. Se você passa por isso, tranquilize o seu coração. Você não está sozinho nesses sentimentos. Isso é comum. É comum para o empresário que diz assim: será que vale a pena eu, nessa fase da vida que eu estou, continuar pensando na expansão dos meus negócios? Será que isso vale a pena? Eu já construí tanta coisa. Eu não sei se eu quero expandir os meus negócios e aí ter todo o trabalho de administrar. Eu não sei se isso vale a pena. É aquele casal em crise que diz assim:
Será que vale a pena? Será que vale a pena eu sacrificar a minha vida para dar continuidade num relacionamento que já está falido? Será que vale a pena? É a moça recém-casada que diz assim: será que vale a pena eu abrir mão da minha vida? Será que vale a pena eu abrir mão do meu desenvolvimento profissional, das minhas prerrogativas sociais, para eu ter filho? Será que esse negócio realmente vale a pena? Será que tem sentido esse negócio? Ou é o idoso? É o idoso que na sua solidão ele diz: poxa vida, será que vale a pena ainda? Ou faz sentido eu continuar vivendo? Será que tem sentido esse negócio? Será que vale a pena eu, nessa idade que eu estou, eu continuar dando trabalho para os meus filhos, eu viver uma vida improdutiva, eu viver uma vida solitária, viver doente? Será que tem sentido? O que eu quero mostrar para vocês, meus queridos, é que questionamentos, se vale a pena, são questionamentos bastante comuns no nosso meio. E em um momento ou em outro momento da sua vida, você fará esse tipo de questionamento. Você vai fazer questionamentos dessa natureza, e isso naturalmente, em algum momento da sua vida, vai reverberar no seu coração. Natural. Natural. E quando eu penso em tudo isso, gente, eu penso em Paulo. Eu penso em Paulo porque nós chegamos numa parte da carta aos Gálatas que eu vou ver um pastor chamado Paulo Apóstolo com esses questionamentos. Eu vou ver um Paulo que outrora, no início da carta, todo motivado, aquele Paulo disposto a lutar, a brigar pela causa do Evangelho, mas eu vou ver um Paulo já na parte do meio para o final da carta, já questionando algumas coisas. Não com o mesmo vigor que ele começou. E eu vou ver Paulo, e você vai ver Paulo, expressando a sua frustração de vida. É por isso que nós lemos no verso 11, Paulo dizendo assim: olha, gente, quer saber? Ele escrevendo para as igrejas da Galácia, ele falando assim, verso 11 aí da sua Bíblia: ô gente, você quer saber? Eu não sei não, viu? Eu não sei se todos os meus esforços em pastorear vocês valeram a pena. Eu temo que todos os meus esforços tenham sido inúteis. Paulo apóstolo está frustradão, está em crise. E Paulo não está usando do argumento da autopiedade, daquele negócio assim: olha, vocês têm que ter dó de mim, será que vocês não estão vendo o trabalho que eu tenho feito no meio de vocês? Será que vocês não estão vendo a energia que eu tenho dispensado para pastorear vocês? Não, Paulo não está usando do argumento do constrangimento, do tipo, tenham dó de mim. Ele não está fazendo isso, mas Paulo está expressando o seu coração. Paulo está expressando que ele, como pastor também, como apóstolo Paulo, ele tem sentimentos, ele tem coração, e portanto ele tem as suas frustrações do tipo: será que vale a pena? Será que vale a pena? Mas sabe, gente, esse será que vale a pena de Paulo tem uma razão de ser. Por que o Paulo, outrora motivado, disposto a combater os falsos mestres, agora ele chega aqui e ele diz: será que vale a pena? Teve alguma coisa que aconteceu ali que levou Paulo a pensar isso, a questionar dessa forma. E tem sim. Sabe o que foi? Foi porque ele está pregando incansavelmente para essa igreja, ele está ensinando, ele está dedicando a sua vida em favor daquelas igrejas da Galácia, mas ainda assim parece que aquele povo não entende. Paulo cansou. Ele prega, ele está ensinando, e perceba o seguinte, tem algo que chama a nossa atenção nesse texto aí, porque o texto começa com uma conjunção, dizendo porém, ou seja, essa conjunção, ela faz uma ligação direta com o texto anterior. Poxa, o que está acontecendo? Paulo acabou de falar da doutrina da adoção.
olha, vocês foram adotados, vocês eram escravizados pelo pecado, mas Deus olhou para vocês e quis adotar vocês e colocar dentro da família da fé. Os Gálatas foi descortinado o evangelho diante dos olhos dos Gálatas. Mas a turma não quer nada. A turma vive como, tá bom, Paulo, você está falando, mas esse negócio para nós não tem muito sentido. Não tem muito sentido para nós. Então, Paulo, se frustra. E aí ele expressa também a sua indignação, a sua frustração no verso de número 9, que ele diz lá, mas agora que conheceis a Deus. Aí ele fala assim, não, pelo contrário, não, antes disso. Vocês foram conhecidos de Deus, ou seja, Deus foi até vocês e salvou vocês. Olha o que diz aí a parte B do verso 9. Como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar vocês? É a frustração de um pastor. Poxa, eu ensino toda semana. Eu aconselho. Eu falo. Eu descortino diante dos seus olhos a mensagem do Evangelho. E vocês ainda flertam. Estão querendo voltar à velha vida. Essa é a frustração de Paulo, gente. Então deixa eu fazer uma aplicação já aqui nessa introdução. E por favor, eu queria muito que vocês pudessem me interpretar corretamente. Não seja tão ligeiros em me interpretar. Mas deixa eu tentar falar isso com vocês. Meus irmãos, as igrejas precisam entender melhor o coração dos seus pastores. O pastor, eu estou falando no âmbito geral, tá? Não estou falando só a nível de segunda igreja. Eu estou falando assim, sim, os pastores precisam ter sensibilidade para cuidar do seu rebanho. Mas as igrejas precisam ter sensibilidade para cuidar do coração dos seus pastores. Por trás de uma capa pastoral, por trás de um terno e uma gravata, há um coração, há um sentimento. Há um coração que pulsa desejos, expectativas, frustrações. Eu sei, eu não estou fazendo discurso de autopiedade, como também outras profissões, a função pastoral exige muito de um envolvimento pessoal, que gera desgastes emocionais. E, portanto, é natural que em alguns momentos os pastores vão desfalecer, vão cansar. Só para eu tentar ilustrar o que eu estou tentando dizer aqui. Essa semana, 2 pastores amigos, semana passada, né? 2 pastores amigos que eu tenho com muita estima, me ligaram dizendo, Juliano, eu tô depressivo. Eu não estou com um pique para trabalhar. Eu estou desanimado na minha carreira ministerial, pessoal, familiar. Pastores estão cada vez mais vivendo um tempo tenebroso de frustrações, de decepções, de depressão e coisas do gênero. Então, gente, quando eu olho para esse texto, eu não quero falar sobre isso. Mas quando nós olhamos para esse texto, esse desabafo do apóstolo Paulo aqui nos ensina 2 verdades. Paulo está desabafando. Desabafando do tipo, eu não sei se valeu a pena eu estar aqui até hoje pastoreando vocês. A sensação que eu tenho é de inutilidade. Eu falo e vocês parece que é nadar contra a correnteza. Mas eu queria olhar para esse discurso de desabafo do Paulo, apóstolo, e identificar aqui 2 verdades. A primeira coisa que eu queria destacar nesse texto é o seguinte. Cai na água aqui. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é o seguinte, gente. Todos nós adoramos algo. Pega aí. Todos nós adoramos alguma coisa. Vem comigo aqui no texto. Verso de número 8, Paulo diz: outrora, porém, não conhecendo a Deus, vocês serviam a outros deuses que por natureza não são deuses.
O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que mesmo antes daquela turma deles serem convertidos, eles já adoravam outros deuses. Portanto, gente, adoração não é algo restrito apenas a crente. Ímpio também adora. E aqui, por favor, eu não estou pensando em adoração como ato litúrgico de você vir à igreja e os meninos os conduzirem em música. Não, eu não estou restringindo a adoração a isso. Adoração é tudo aquilo que cativa o nosso coração a ponto de nós nos curvarmos diante daquilo. Isso é adoração. Dinheiro pode ser algo que você adora, fama, sucesso, família, status, isso tudo pode ser algo que você se presta diante e você serve aquilo. Isso é adoração. Paulo está dizendo, todos somos adoradores. Indistintamente, nós fomos criados com a profunda necessidade de adorar. Vamos voltar para Gênesis. E talvez isso nos ajude a entender um pouco melhor isso. Quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados como seres essencialmente adoradores. Eles foram criados para depender de Deus. Eles foram criados para se deleitar em Deus. Eles foram criados para se relacionar tão somente com Deus. Mas acontece algo. O pecado entrou no mundo e afetou a forma desses primeiros pais adorarem. Agora, antes da queda, Adão e Eva adoravam somente a quem? A Deus. Eles estavam na viração da noite, do dia com o Senhor, e eles se deleitavam em Deus. Deus falava para eles e eles entendiam. Não havia barreira de comunicação, não havia barreira de relacionamento, mas entrou a queda, o homem caiu, o pecado entrou no mundo e agora? Eles deixaram de adorar apenas a Deus. Agora, depois da queda e do pecado, o homem não adora apenas o Criador, mas o homem agora adora as coisas criadas. Então, preste atenção. Nós não podemos dividir as pessoas em dois grupos. Aqueles que adoram, e aqueles que não adoram. Não podemos, porque todos adoram. A questão é, a quem adoramos? A questão não é se você adora ou deixa de adorar, você adora, você é um ser adorador. A questão é que a quem você adora, a quem você serve. Esse é o ponto, gente. Esse é o ponto. Deixa eu tentar aplicar isso para nós um pouco. A quem você adora? A quem você serve? E talvez você ainda está pensando assim, pastor, mas ainda está difícil. Como eu posso identificar aquilo que eu adoro? Deixa eu tentar fazer algumas perguntas que talvez vai ajudar você a identificar os ídolos do seu coração, a identificar aquilo que faz você se curvar. Pense no seguinte comigo. Você já pensou no que te dá mais medo? O que é que hoje te paralisa, que você pensa e você fica... Não, isso não pode acontecer. O que te dá mais medo hoje? Pensa aí. Pensa comigo o seguinte. O que é hoje que, se você perder, você acha que não pode continuar vivendo? O que é? Quando você olha assim, você fala assim, poxa, se eu perder esse negócio aqui, se eu perder essa coisa, se eu perder essa pessoa, eu não sei se eu consigo continuar vivendo. Ei,
O que torna você incontrolavelmente irado? O que é que te tira tanto do sério que você não consegue se controlar quando você se depara com aquilo? Irmãos, as respostas a essas perguntas certamente irão identificar o centro da sua adoração. Aquilo que faz você de um fantoche, aquilo que faz você se curvar e adorar a Ele. Meu querido irmão, não se engane. Os nossos comportamentos revelam quem de fato nós adoramos. Os nossos comportamentos são orientados por aquilo que nós mais amamos. E todas as vezes que uma pessoa toca naquilo que nós mais amamos, nós respondemos de forma incoerente, de forma incorreta. Então pense comigo, os seus comportamentos equivocados, os nossos comportamentos equivocados estão diretamente ligados aos ídolos que governam o nosso coração. Isso é adoração. Todos nós adoramos. A quem você tem adorado? E talvez o seu comportamento equivocado, irascivo, depressivo, desanimado, talvez tenha relação direta com os ídolos que estão governando o seu coração. E é isso que nós vamos ver nesse segundo momento aqui. Gente, então, além de Paulo mostrar para nós que todos nós adoramos, e ele vai deixar isso claro para os Gálatas, dizendo assim: olha, antes de vocês serem salvos em Cristo, vocês já adoravam. Vocês adoravam outros deuses. Vocês já se curvavam diante de outras coisas. Então você não passa a ser adorador depois que você é convertido, não. Você já nasce adorando alguma coisa. A questão é: a quem você adora? A quem você adora? E eu queria para esse segundo momento aqui, segundo ponto e o último. E esse aqui faz muito sentido para mim. A segunda coisa que esse texto, que o desabafo de Paulo me ensina, gente, é que o objeto da nossa adoração pode exercer um domínio sobre nós. Deixa eu tentar repetir, eu vou tentar explicar isso. Aquilo que você adora, em algum momento vai escravizar você. Pegou? Aquilo que exerce uma função central no seu coração, em determinado momento, isso vai escravizar você. Se não, perceba o que Paulo está dizendo aqui no verso de número 9. Ele diz: mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando? Perceba que Paulo usa duas vezes, outra vez, novamente. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais, de novo, quereis o quê? O quê, gente? E escravizar vocês. Você percebe o que Paulo está dizendo aqui? O que está acontecendo aqui? Vamos lá. O que está acontecendo aqui é o seguinte: alguns crentes dentro da igreja estão dando ouvido àquilo que os judaizantes estavam pregando, dizendo assim: olha, vocês precisam submeter a lei para que vocês alcancem a salvação. E não é então difícil entender que Paulo está dizendo sobre isso, falando sobre isso. O verso de número 10 está falando isso para nós. Olha só o que Paulo está dizendo: vocês estão voltando a guardar dias, meses, tempos e anos. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo: vocês estão achando que vocês podem ser salvos
ao submeter o calendário judaico. É isso que ele está dizendo. Vocês acham que vocês guardando o dia da Páscoa, a festa dos tabernáculos, dias, meses e anos, vocês vão poder ser salvos só porque vocês submetem a ritos da lei? Não! Eu já falei que isso não procede, mas vocês estão voltando a acreditar nisso. Isso justifica a frustração de Paulo. Quantas vezes eu já descortinei isso para vocês, mas vocês ainda estão flertando com essas propostas, e Paulo está dizendo, essas propostas são fracas e pobres, elas não têm fundamento nenhum. Gente, deixa eu caminhar para o final aqui. Cuidado. Cuidado, porque ídolos, num primeiro momento, se mostram a nós sedutores, bons. Mas depois que eles conquistam o nosso coração, eles nos escravizam. E sabe, gente, todos nós corremos o risco de ser escravizados por aquilo que nos domina. Deixa eu tentar explicar isso. Aquilo que é central na sua vida, aquilo que é mais importante na sua vida, pode exercer o domínio, o governo sobre você. Sim, pode. Deixa eu tentar ilustrar um pouco isso aqui. Se o centro da sua vida for dinheiro, se o ídolo maior da sua vida é o dinheiro, você pode ter certeza que mais tarde ou mais cedo ou mais tarde, o dinheiro vai te escravizar. Porque ídolo é tudo aquilo que nós nos curvamos e dizemos, eu não consigo viver sem você. Dinheiro pode ser um ídolo. E no primeiro momento, esse dinheiro, esse ídolo, pode se mostrar atrativo a você, pode se mostrar como a solução da sua vida, mas em um determinado momento, quando você se curvar a isso, isso vai te escravizar. Você vai ser um fantoche disso. Imagina comigo o cenário. Uma pessoa que tem o dinheiro como um Deus funcional da sua existência. Um dia ele chama a família para jantar. Ele vai e fala assim, querida, hoje nós vamos jantar. E aí ele acha que ele está fazendo assim, uma coisa extremamente extraordinária, levando a família para jantar. Aí ele fala assim, tá bom, já que eu estou fazendo uma coisa extraordinária, eu vou fazer um negócio extraordinário mesmo. Vou lá no Sampa Pizza, levar lá no shopping minha família para comer. Mas ele já vai incomodado. Porque ele sabe que lá ele tem que deixar... Aí ele senta na mesa, ele senta à mesa com a família, mas ele não curte o momento. Ele não consegue dialogar com os filhos. A esposa fala, ele não ouve. Porque ele se perde no olhar. Porque ele está pensando no quanto ele vai gastar naquela janta. Ele não consegue se divertir. Ele não consegue degustar dos momentos. Ele não consegue ver os movimentos da sua família, porque ele está pensando no dinheiro, quanto que aquela conta ali vai dar no final. E toda vez que chega um refrigerante na mesa, ele fala assim, meu Deus, quanto que é isso? E quando a esposa vai pedir alguma porção, ele fala assim, olha, tem que ver, acho que já está bom. Porque o Deus dele é o dinheiro. E todo Deus funcional um dia vai nos escravizar. É a pessoa que frequenta a igreja, que é membro de uma igreja, que ama a sua igreja, mas ela não consegue colaborar financeiramente com a igreja. Sabe por quê?
E nós ficamos discutindo a questão de dízimo, né? Isso muito entristece o nosso coração. Sobretudo por saber que menos de 50% da segunda igreja hoje são dizimistas fiéis. Você sabia disso? Que hoje a nossa igreja é mantida por menos de 50% das pessoas. Qual a causa disso, pastor? Eu acho que existem várias, gente. Mas tem uma. É que o Deus de muitas pessoas é o dinheiro. E elas não conseguem chegar ao final, ao início do mês e perceber o seu montante de dinheiro ou do seu salário e tirar 10% daquilo porque ela se vê escravizada por aquele negócio. Dinheiro escraviza. Não se engane. Em algum momento, aquele ídolo que no primeiro momento foi atrativo a você, se você se render a ele, ele vai te escravizar em algum momento da sua vida. Quereis ainda ser escravizados? Paulo está dizendo. Vocês estão querendo voltar a adorar os ídolos, mas vocês têm ciência que isso pode tornar vocês escravos? Meu querido irmão, se o centro da sua vida, se o negócio mais importante da sua vida é buscar aceitação, mais cedo ou mais tarde você será escravizado pela pessoa que você tenta agradar. E eu não tenho dúvidas de que isso é o que também mais tem gerado depressão entre as pessoas, sobretudo entre pastores. Sobretudo entre pastores. A necessidade de ser aceito, a necessidade de ser querido por todos. Dias atrás eu estava conversando com um grupo de pastores, eu falei, gente, não sei, eu acho que era uma live que eu fiz com o Alexandre lá do Rio de Janeiro. Eu falei, eu não tenho dúvidas de que existe um leque de possibilidades, de circunstâncias, de motivos que levam a pessoa a enfrentar a depressão. Eu não estou sendo aqui simplista e reducionista, mas eu estou dizendo, principalmente da minha classe, que uma das questões, as frustrações que mais abala é porque pastores, pessoas estão escravizadas por ídolos que estão dominando o coração. E talvez seja a sua situação nessa noite. Você é escravizado pelo sentido, pelo desejo de agradar todo mundo. Você quer ser querido por todo mundo. Você quer buscar a aceitação de todo mundo. E isso te escraviza. Eu falava com esses pastores, eu falei, gente, nós temos que nos libertar desse negócio. Isso é idolatria. Isso é escravidão. Nós deixamos de falar a verdade porque nós tememos não ser queridos. Que história é essa? Nós fomos chamados para ser profetas, boca de Deus, de falar a verdade a quem quer que seja. Mas porque tememos pessoas ou queremos aceitação, nós deixamos de exercer o nosso ofício com fidelidade, porque nós somos dominados por ídolo. São líderes e pastores que deixam de dizer não, eu não vou, eu não posso ir nesse momento, eu não consigo te ajudar, eu não posso. Porque acham que não pode desagradar, não pode falar não para alguém. Porque é inadmissível um pastor falar não na hora que eu mais precisei. O que é isso? É idolatria. É idolatria. É porque o nosso coração é governado pelo senso de ser aceito por todo mundo, e isso controla os nossos comportamentos. Então não pense que o seu comportamento evidencia aquilo que controla o seu coração. O seu comportamento evidencia aquilo que controla o seu coração. Vamos para o final? Ô, gente,
eu estou apostando no seguinte. Eu estou apostando que muito daquilo que as pessoas chamam de problemas psicológicos, na verdade é problema de idolatria. Por favor, não me interpretem de forma precipitada. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos problemas de ordem psíquica, mental. Eu não estou dizendo isso, temos. Mas eu não estou descartando, e na verdade eu estou afirmando, que muitos problemas de ordem psicológica, ela tem uma origem. E em muitos casos, a origem é a idolatria. É porque nós somos governados por ídolos e esse negócio está afetando o nosso psique, a nossa mente. Guarda isso aqui, ó. Muito das nossas depressões e angústias é a constatação de que aquelas coisas que um dia prometeram nos dar alegria, na verdade nos enganaram e nunca deram a alegria que prometeram. Deixa eu repetir isso. Muito das nossas frustrações, decepções, mágoas, é porque um dia nós acreditamos que algumas coisas poderiam dar sentido de existência para nós. Quando nós encontramos essas coisas e percebemos que essas coisas nunca nos deram a alegria que nós queremos ou queríamos, nós decepcionamos. Nós frustramos. E qual que é a conclusão disso tudo? Pastor, se o nosso problema é um problema de adoração, é porque ídolos dominam o nosso coração. Como eu posso me libertar disso? Como é que eu posso me ver livre desses ídolos? Eu acho que existem duas dicas para você. A primeira dica é: identifique aquilo que te escraviza. Identifique aquilo que governa a sua vida. Identifique isso. E existem aquelas perguntas que eu chamo perguntas raio-x, que vai ajudar você a identificar aquilo que está controlando a sua vida hoje. Pergunte a si mesmo assim: quando você para descansar, sabe aquele momento que você descansa assim, que você fala assim: o que você está fazendo? Eu não estou pensando em nada. Sabe aquele momento? Para onde a sua mente te leva? Para onde a sua mente te leva quando você não está pensando em nada? Para onde ela te leva? Pode ser que seja uma forma de identificar aquilo que está governando o meu coração. Deixa eu te dar outra dica. Como que você gasta o seu dinheiro? Pode ser uma indicação que você vai ajudar você a identificar aquilo que está controlando a sua vida, porque o Senhor Jesus fala: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E talvez a forma como você gasta o seu dinheiro vai mostrar aquilo que está governando o seu coração. Mas apenas identificar os nossos ídolos não é suficiente. Você precisa colocar Jesus aí. Você precisa colocar Jesus na sua vida. Você precisa tirar esses ídolos. E no lugar desses ídolos você precisa colocar Cristo. Eu termino dizendo: se você quer se livrar dos ídolos que governam a sua vida, Cristo precisa ser mais atrativo para o seu coração do que o seu ídolo. Cristo precisa ser mais atrativo. Cristo precisa ser mais atrativo do que o dinheiro para você. Cristo precisa ser mais atrativo do que um relacionamento para você. Cristo precisa ser mais atrativo do que o seu casamento. Cristo precisa ser mais atrativo do que o seu filho. Cristo precisa ser mais atrativo do que os seus negócios.
Cristo precisa ser mais atrativo do que qualquer outra coisa. Só quando Cristo for mais atrativo do que qualquer outra coisa, nós poderemos nos ver livres dos ídolos que governam o nosso coração. Por isso, adoração envolve todas as coisas. Esse foi o título da nossa mensagem. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Paulo apóstolo foi inspirado pelo Teu Espírito Santo a escrever a carta aos Gálatas, que foi muito importante para aquele tempo, para aqueles leitores originais. Mas também, ó Deus, é de suma importância para nós, leitores dos nossos dias. E obrigado porque o Senhor nos instrui. Senhor, eu quero pedir que o Senhor ajude-nos a identificar os ídolos que governam o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a perceber aquelas coisas, ó Deus, que faz com que nos curvemos diante delas. Senhor, nos ensine, nos ajude a amar Jesus Cristo acima de todas as coisas. Que Jesus Cristo seja mais atrativo do que um relacionamento frustrado. Que Jesus seja mais atrativo do que a nossa empresa, que o nosso emprego, que o nosso status, que a nossa carreira. Que Jesus preencha o vazio do nosso coração a ponto de não sobrar espaço para nenhum ídolo. E nós sabemos que nós somos criados, Senhor, para adorar o Senhor. Mas o pecado distorceu a forma de nós adorarmos o Senhor. E agora nós adoramos as coisas ao invés do Criador. Somente Jesus pode restaurar a nossa adoração. Somente Jesus Cristo pode reorientar a forma de te adorar. Que o Senhor faça isso. Que o Senhor ajude aqueles que estão escravizados pelos desejos do coração. Aqueles que não conseguem, Senhor, dar um passo porque não conseguem se livrar dos desejos que o dominam. Que são mais fracos do que os seus próprios desejos. Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Queremos desejar o Senhor acima de todas as coisas. Queremos desejar o Evangelho acima de todas as coisas, mas não podemos, não temos força para isso. Nos ajude, em nome de Jesus. Agora, meus amados irmãos, vão em paz. Que a graça, que o amor e que a comunhão de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos com Deus, tenham todos uma boa semana.